Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje vamos conversar um pouco sobre as leituras atuais. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço-lhe a gentileza de já se inscrever no canal, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente, deixar sua curtida. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Desde já eu agradeço o seu apoio. Pessoal, tô meio em falta aqui no canal, a rotina tá muito corrida, não sei se vocês me acompanharam, mas acabei de dar um sarau literário lá na Cultura, né, daqui do Conjunto Nacional. Foi um evento fantástico, eu adorei, estamos vendo se a gente marca um próximo. Mas é uma coisa que realmente exige um preparo até maior do que o que eu pensava. Não é meramente, né, uma live de 1h20 como foi. Quer dizer, tem todo um preparo por trás, né? Assim, eu separei as obras que eu ia levar pra lá. Aí eu cheguei antes no evento, a gente arrumou tudo direitinho, né? Os móveis, os livros, o som. Enfim, tem uma série de coisas lá. No fim eu fiquei 4 horas lá pra fazer tudo, né? Fora as horas que eu preparei. Então a rotina é corrida, pessoal. Mas cá estou aqui no YouTube, eu tenho um carinho enorme por vocês aqui, foi aqui que eu comecei, eu pretendo continuar esse canal, peço-lhes desculpas se não estou às vezes nas metas semanais ali dos vídeos, mas estou querendo dar uma atenção maior aqui, estou até pensando em planos para encaixar melhor e produzir mais conteúdo para cá também. Mas hoje nós vamos falar aqui dessas leituras interessantíssimas. Bom, primeiramente, no mês de maio, né, e no atual mês de junho, eu tenho e pretendo focar mais, né, no Vermelho e o Negro, do Stendhal, porque é a leitura coletiva, né, do nosso clube de leituras do Círculo Literário. Quem quiser participar, os links estão aqui embaixo. E só posso dizer que estou amando esta leitura. Eu escolhi esta obra muito porque ela vai na linha do Balzac, né, aquela velha história, como eu venho repetindo aqui, de um jovem provinciano que quer ascender socialmente, né? Eu adoro esse tipo de história, assim, de sucesso, digamos assim, né? Aquela pessoa que não tinha nada e de repente tá lá no topo. O Balzac tem muito disso, né? Especialmente da decepção, né? A pessoa tem um sonho e chega lá, mas vê que, né, não é nada daquilo do que ela pensava, é muito pior. Tem muita hipocrisia e falsidade, e acho que esse tema é até mais explorado aqui, o tema justamente da hipocrisia, mas não só da hipocrisia da alta sociedade, mas de maneira geral da humanidade, né? Como diz o famoso mestre Nelson Rodrigues, mintam, por favor, mintam. Uma frase pesada, né? E parece que está dando o aval para as pessoas mentirem mais, e, né? O fato é que é o seguinte, a gente acho que tem que entender no contexto, né? A mentira ou a hipocrisia, ela é o tecido social que liga as pessoas, né? Assim falando parece uma maneira tão depressiva, niilista de se falar, mas é a verdade. As pessoas não podem dizer umas às outras o que elas pensam umas às outras, né? Imagine quem nunca passou por essa situação, onde tem uma criança no elevador que começa a fazer uma pergunta constrangedora, né? Mamãe, por que essa pessoa não sei o que, né? Ela soltou um pum, né? A criança, ela não tem o freio que o adulto tem, às vezes, de assim, né? Peraí, isso aqui é inconveniente para a situação, ou se eu falar a verdade eu vou ofender essa pessoa, então eu vou, né? Não é exatamente mentir, mas enfim, né? Não omitir. Enfim, o fato é que a hipocrisia, em certo aspecto, obviamente, né, não estou aqui falando para as pessoas saírem mentindo, mas ela é necessária para o convívio social, né? Então aqui o maior exemplo é o Julian Sorel, né, esse jovem provinciano que vai trabalhar na alta sociedade e ele tem nojo dos ricos, mas ele não vai chegar para o patrão dele e falar, olha, eu tenho nojo de você, né? Ele não vai falar, eu acho que vocês são repugnantes. Ele mente, né, assim, vamos falar em bom português, ele trata eles com cordialidade e tudo mais, e é até bom que seja assim, né, imagina como seria a sociedade se cada um, de novo, né, falasse tudo o que pensa do outro, qualquer ofensa já, né, é bom que as pessoas tenham esse controle, esse freio social, mas a questão toda é que o Julian, ele vai se ressentir de tudo isso, porque ele vai sentir essa pressão, essa vontade de falar tudo que ele tem para falar, mas ele se controla. Então é muito legal como que o autor explora esse universo interno da personagem. Isso é uma coisa que eu gosto muito, de ver o que a personagem está pensando. E aliás, eu acho que essa é uma grande vantagem dos livros sobre os filmes, né? Eu não me lembro de ter visto filmes que mostram os pensamentos das personagens. Deve haver, mas não é comum, né? Convenhamos, e não sei se fica bom também no cinema. Mas na literatura eu acho sensacional. Eu gosto muito do Isaac Bashevis Singer, por exemplo, né? Escritor judaico-polonês, que ele está toda hora, né, mostrando o que se passa dentro da cabeça das personagens, né? Os conflitos, os dilemas, né? E aqui Stendhal tá de parabéns. Tô amando.
E aqui temos Julian Sorel, né, um jovem provinciano que, de novo, ele quer ascender socialmente, ele vai começar na casa do prefeito de Verrières, eles moram na província, ele vai ser preceptor dos filhos, mas ele vai encontrar, estou falando aqui nas primeiras páginas, tá, pessoal, a senhora de Renault, né, a esposa do prefeito, vai rolar um clima aí entre eles, já dá para imaginar que é uma coisa já bastante interessante, assim, né, já não é um enredo tão pacato assim, né. E esse Julian vai passar por muitas situações, ele vai evidentemente tentar ir a Paris, né? É o sonho dele crescer, né? Interessante que ele é um latinista, né? Ele tem um profundo conhecimento do latim, da Bíblia, do Evangelho. Ele conhece tudo, mas não acredita em nada. Ele só quer fazer isso para ganhar dinheiro. Ele medita e fala assim, poxa, os generais de Napoleão não ganhavam nem metade do que os padres ganhavam. Tinham padres aí com vencimentos de 100 mil francos ao ano, né? Ele começa a fazer essas contas e ele é um bonapartista, hein? Ele gosta do Napoleão, até certo ponto que chega até a ser cômico, assim, né? Porque, obviamente, que o Napoleão era muito mal visto pela aristocracia, né? O Napoleão era uma ameaça aí junto com os liberais e tudo mais, né? E eu acho que isso que é legal também, que ele vai mostrar muito como o Balzac vai mostrar as diferentes ideologias, os diferentes interesses, né, de cada classe social, né, da burguesia, da aristocracia, dos camponeses, né, como pensava cada um, assim, né? Qual era a filiação política de cada um e por quê, né? Então isso tudo você vai ver muito bem aqui, né? Então eu acho isso sensacional, eu adoro ver a política pelos olhos da época. Por que a pessoa era bonapartista? Porque tal pessoa era monarquista. Bom, ele era um aristocrata, ele tinha muito a perder se o rei saísse do poder, né? Aristocracia e monarquia é uma coisa só, né? Porque se o rei cai e entra uma revolução, quem que vai sustentar um nobre, né? Fala, não, realmente, você tem direito a todos esses títulos aqui de nobreza, de terras especialmente, né? Perde tudo, né? Então, assim, a aristocracia é a mais interessada na monarquia, mais que o próprio rei, às vezes. Interessante, uma frase meio forte que eu falei agora, mas o rei é uma figura que a gente pode pensar, quem não gostaria de ser rei? Mas um rei é uma pessoa que é muito visada politicamente, né? A qualquer momento, como aconteceu na Revolução Francesa, a pessoa pode perder a cabeça, então... Não sei se todo mundo queria ser rei assim, né? Talvez, né? Porque também não se vivia muito na época. Mas tô gostando bastante, é um enredo cheio de reviravoltas, cheio de contexto histórico. E eu acho que ele vai muito na natureza humana, muito, muito interessante aqui. Ele traz uma outra visão que o Balzac não traz, né? Ele tem uma temática similar, mas tem a sua própria visão. Como eu já falei, acho que, né, no último vídeo de leituras ali, acho que foi de abril, né, gente? Podia ter feito um de maio, né? Mas tudo bem, vamos focar no futuro, né? Os Três Mosqueteiros, eu ainda tô lendo, né? Afinal, não é uma obra pequena, tem quase 800 páginas. Eu, infelizmente, tive que dar uma parada nesse mês de maio para eu me dedicar mais ao Vermelho e Negro, que é a leitura do clube. Então, como eu priorizei ali, eu tive que dar uma paradinha aqui. Mas é uma leitura sensacional, né? Do Dumas, edição linda aqui da Zahara, eu tô gostando bastante. Pretendo retomá-la nesse mês de junho. E eu escolhi essa leitura... justamente para, né, quebrar meu ritmo, assim, né, pô, clássico, é claro que esse é clássico, mas assim, eu queria uma coisa mais de aventura, sabe, assim, vamos pegar espadas e, né, e não sei, alguma coisa mais, né, dinâmica. E qual não foi minha surpresa, que esta é uma leitura dinâmica, de duelos e tudo mais, mas a parte política é igualmente forte, como por exemplo em O Vermelho e o Negro e tudo mais. Aqui você vai ter uma verdadeira aula de história da França, né, do século 17, né? Ele vai tratar aqui muito do rei Luís XIII, que ele tem os seus mosqueteiros que fazem parte da sua guarda real, que os nossos heróis aqui, né, o D'Artagnan, o Aramis, o Porthos e o Athos fazem parte. Na verdade, o D'Artagnan, ele vem da Gasconha, né, uma região da França, e ele vem a Paris e ele quer fazer parte dessa guarda real, mas tem todo um processo, não é tão simples, talvez por isso que chama os Três Mosqueteiros, porque é o D'Artagnan mais os três que já são oficialmente. O D'Artagnan vai tentar integrar a corporação. Mas paralelamente temos aí o cardeal Richelieu, o homem da mão de ferro ali, né, um cardeal primeiro-ministro que, muito mais do que alguém da classe eclesiástica, ele é um verdadeiro monarca também. Ele é até, alguns dizem que ele é até mais poderoso que o rei. Ele é uma figura muito maquiavélica, manda prender, torturar. Ele não tá nem aí, ele quer acabar com os opositores, né? E ele tem a própria guarda real, que, como diz o livro, o que vão fazer os homens em tempos de paz, né? Homens de guerra em tempos de paz é um problema, né? Eles vão se digladiar entre si. Então,
Apesar dos duelos serem proibidos, as forças do rei, os mosqueteiros, vão estar a todo tempo digladiando com as forças do cardeal. E se por um lado o duelo é proibido, por outro ele é encorajado. Como assim, Marcelo? É aquela coisa, né? É proibido legalmente, o rei vai escoraçar várias vezes aí os mosqueteiros. Vocês não deviam ficar brigando, bebendo e brigando aí com os guardas do cardeal, vai criar um conflito entre eu e ele, mas secretamente ele vai lá no capitão, o senhor de Treville, né, que é o capitão deles, fala, e aí? Eles derrotaram mesmo ali os homens do cardeal? Então ele quer, por um lado, o sabor da vitória, digamos assim. E no livro inteiro a gente realmente vai ter essa dicotomia, né? Entre essas duas forças, né? Cada personagem que aparece a gente fala assim, esse aí é do cardeal ou é do rei, né? Como se fosse realmente uma guerra civil ali. Os do rei são os do bem e do cardeal são os do mal. Obviamente que nada é tão simples assim, né? Mas é interessante que ainda existe uma triangulação, existe um terceiro vértice desse triângulo, que é o Duque de Buckingham, uma personagem que vai participar ativamente, uma personagem real. Também era um primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, que tinha o poder praticamente igual ao do rei, e é um homem cheio de caprichos, e que se envolve com a rainha da França, né? Ele vai ter um caso com a esposa do rei Luís XIII, então é simplesmente sensacional. E é um homem muito arrogante e que não está nem aí de colocar as duas grandes potências, Inglaterra e França, para se guerrearem por causa dele. Né, uma guerra provocada por ele, para ele ter benefícios, poder ver mais a rainha, quer dizer, um homem louco, né? E é interessante que a gente vai conhecendo um pouco mais da história dele, que ele de fato ele foi quase empichado 2 vezes por ser um péssimo político. Simples assim. Então eu tô simplesmente amando. Tem as cenas de duelo também, né? E eu pensava que ia ser uma coisa meramente infantil, né? Tem um pouco de infantilidade dos mosqueteiros, o que é salutar. A gente quer ver eles se embebedarem, não pagarem alguma conta de estalagem, né? E o estalajadeiro puxar os seus cabelos e falar, e agora? O que eu faço? Eu vou falir? Ele tomou todos os vinhos, né? A gente quer ver um pouco disso também, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Então o Dumas tá fazendo um trabalho primoroso, estou adorando essa leitura. Vamos ver se a gente termina em junho, hein, pessoal? Porque tem outras coisas vindo por aí. Também já faltando pouquíssimas páginas, temos aqui o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Muita gente me pergunta, ei Marcelo, o que você está achando? Sim, eu tô amando, o pessoal vai dar uma ótima resenha. Mas eu já repeti isso no último vlog, peço desculpas, mas eu gostei mais de Siddhartha. Mas esse aqui também tá excelente, acho que eles seguem caminhos até diferentes, meio que convergem em certos pontos, né? O Hesse vai sempre tratar do autodescobrimento, mas o Siddhartha vai um pouco pela linha da iluminação, né? E aqui ele vai mais pela escuridão mesmo, assim. Esse Harry Haller, ele está perdido, né? O protagonista, ele está numa depressão nihilista e contempla terminar tudo, literalmente. Mas ele encontra Hermínia, né? São alter egos do autor, né? Porque Harry Haller, Hermann Hesse é quase anagrama, né? Você pode, né? E Hermínia, né, mais ainda, né, que é parecido com o autor, eu diria que é a contraparte feminina do autor. E é um livro muito introspectivo, onde ele vai realmente fazer uma análise psicanalítica do eu, digamos assim, desse lobo da steppe, né, esse Harry Haller. Um lobo da steppe porque ele vive à margem da sociedade, ele é um literato, né, ele é aquele cara super culto, mas ele, né, ele não tem a vida burguesa, né, isso é uma coisa que ele vai muito, ao mesmo tempo, admirar e ao mesmo tempo desprezar, é meio contraditório dizer isso, mas é exatamente isso, ele acha bonita a organização burguesa, tudo, mas ele acha repugnante aquela moral burguesa, você ter uma carreira, uma família, filhos e, né, ele acha tudo aquilo uma grande enganação, mas ele não sabe o que fazer, né? E ele até mesmo ele tem essa humildade de falar, mas eu não sou diferente de ninguém, eu sou um nada, eu sou, né? Então não é bem assim que ele é tão condescendente, mas tem um tom de condescendência sim. E essa Hermínia, que é a contraparte feminina talvez do autor, né, e do próprio protagonista, o Harry Haller, ela vai meio que falar, meu, o que você tá, né, tão sério aí, vamos dançar, vamos, né, curtir, né, vai tentar soltar esse homem preso aí. Mas é muito interessante porque ele realmente analisa a psique, né, do ser humano, eu diria, né, quase um tratado psicanalítico. Ele vem aqui dizer que a pessoa não é uma só, ela é 1000 eus. Eu adoro essa frase, né, a personalidade é uma coisa muito complexa. E eu tô até num capítulo aqui que a personagem tá num devaneio, né? E ele vai numa aula de formação de personalidade. Eu achei sensacional essa aula, eu adorei. Isso tudo no meio de um devaneio, acho que de uso de certas coisas aí que eu não posso nem falar no YouTube aqui pra não... O resto tem um pouquinho dessa abordagem. Mas eu não enxergo como uma apologia ao uso.
mas sim eu enxergo como alguma coisa que ele encontrou ali para criar um pretexto para a personagem ter um devaneio. E nesse devaneio, obviamente, é como num sonho, né? É um mundo onírico, onde tudo ao mesmo tempo não faz sentido, mas faz muito sentido. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar, né? No mundo onírico, os impossíveis coexistem, né, os contraditórios, mas ao mesmo tempo existe essa decomposição do eu, né, a personagem vai se descobrindo mais ainda nesse mundo onírico, né, ela vai revisitando os conceitos no modo consciente, mas talvez com mais intensidade. Então eu tô gostando bastante, é um mundo muito louco, né, me lembra até certos filmes que eu vi que tratam desses temas, mas tô amando, assim, eu gostei ainda mais de Siddhartha, mais porque eu sou uma pessoa muito atraída por outras culturas, e o Siddhartha ele faz um trabalho primoroso de trazer os Upanishads hindus, que eu não conhecia nada, e de repente ele começa a nos introduzir, e eu achei muito legal, fruto da experiência do autor na Índia. Mas em breve sai resenha, fiquem ligados aí, e né, aquela famosa piriguetagem literária, né, pessoal, eu não me contive, e eu tive que começar já antes de terminar, eu falei, não, primeiro eu vou terminar o Lobo da Steppe, aí depois eu entro aqui, né, num desses aqui, e não aconteceu, não rolou, já, né, na minha ânsia, já entrei direto aqui no Frankenstein, muito nessa linha de querer desafiar meus preconceitos literários, né, pessoal, porque é isso, né, que nem os Três Mosqueteiros, achava que ia ser uma leitura infantil e não era. E é assim também Frankenstein, né? Muitos de vocês me falaram que choraram ao ler, que é uma história fantástica, que é um dos livros favoritos da vida. Falei, tem que ler, né? E acho que é legal isso, né? Você vai no original e você vê que, obviamente, que vai ter a ver com os filmes, né? E eu tô no começo aqui, mas eu tô na página 70 e por enquanto nada de fantástico. Nada contra o fantástico, aliás, eu amo um pouco de surrealismo, um realismo mágico. Eu não gosto quando isso se torna o tema principal, sabe? Eu nunca fui fã de filme de terror. Infelizmente de Lovecraft, sinto muito fãs de Lovecraft, eu não gostei, mas eu devo dizer que é uma análise rasa, eu só li poucos contos do Lovecraft, mas nesses contos eu senti justamente isso, que o terror era o foco e a história não era, né? Eu lembro que eu li alguns contos que só queria dar medo, mas não explicava nada, e eu não achei nada divertido, assim. Eu acho que uma história de terror boa, ela tem que primeiro ter uma boa história, com tudo que há de humano na história, né? Decepções amorosas, decepções da vida, traições, sei lá, né? Qualquer tipo de problema realista, né? E depois aí sim entra o terror, o surreal, aí eu acho que é legal, assim, acho que é capaz até de amedrontar mais. Mas quando o foco é só esse, que é o problema de muitos filmes de terror atuais, fica uma coisa vazia, né? Pra mim não me mete medo. Eu acho que quando você começa a explicar muito bem a história, as personagens, como em qualquer obra realista, né? Aí você acho que acaba envolvendo mais. Eu tô sentindo isso que a escritora, né, britânica, que é a Mary Shelley, ela faz esse trabalho primoroso de descrever as personagens, né? A gente acaba criando intimidade com as personagens, porque a gente vai conhecendo as histórias de vida, desde a infância, os diálogos entre as personagens, tudo isso fortalece nosso vínculo com o protagonista e com os coadjuvantes, isso com certeza vai dar uma boa história, eu tô sentindo assim, né? Já tô gostando. Aqui temos um capitão, Robert Walton, que se corresponde com a sua irmã, a senhora Saville, acho que é isso. Esses nomes, gente, eu não sou bom. E ele resgata, né, numa das suas expedições ali pelo Ártico, acho, eles resgatam um homem no meio do gelo, assim, uma coisa muito inusitada. E esse homem no gelo, ele vai nos contar toda a sua história de vida. E eu suspeito que ele seja o Frankenstein. Não vou dar spoilers aqui, mas eu também não sei o que acontece. Eu sei talvez pelos filmes, imagino o que vai acontecer, que eu não vou falar aqui. Mas tá muito interessante, porque as personagens têm vida, né? Elas têm uma personalidade. Os dois até que são parecidos, esse Robert Walton e esse, talvez é o Frankenstein, eu não sei, esse elo perdido, né, esse homem que foi resgatado, os dois são meio sonhadores, querem desbravar o mundo, descobrir tudo, né, tem grandes ambições e é legal você ler isso, né, esse homem que foi resgatado tá falando que estudava alquimia, muito a contragosto dos professores de química, mas ele tinha esse fascínio pelo mistério da origem da vida, então, poxa, como não é legal isso, né? Ele estudou Paracelso, sei lá, né? Grandes nomes da alquimia que, né, a história enterrou eles, porque suas teorias foram refutadas. Mas eu acho também admirável a gente pensar, né? A ambição que eles tinham, né? Eu acho que é isso que um pouco que a autora quer trazer, tá bom, eles não tinham razão, né, na alquimia. A alquimia é uma coisa que foi refutada. Mas eles tinham essa
vontade de conhecer, e talvez ela foi um passo necessário para se chegar à química, né? A alquimia era a mãe, entre aspas, da química, e ela foi refutada, mas ela talvez foi um passo necessário, né? Se não tivesse essa curiosidade, talvez a gente hoje estaria na alquimia, né? Então, eu acho muito legal a autora mostrar esse fascínio pela ciência, pela vida. Tá muito interessante, viu, pessoal? Já tá me surpreendendo. Mas eu tô buscando leituras que me tirem um pouquinho do meu, né, lugar comum, vamos dizer assim. E você, me conta aí embaixo nos comentários quais são as suas leituras. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí sua curtida, me siga nas outras redes e nos vemos numa próxima. Um grande abraço e obrigado a todos.